Esporte Clube Bahia é um clube brasileiro da cidade de Salvador, na Bahia. Mas antes, não se esqueçam de deixar seu like e inscrever-se no canal. Começou no ano de 1930. Em Salvador tinha dois clubes, o Clube Baiano de Tênis, que chegou até a ser campeão baiano em 1927, e a Associação Atlética da Bahia, que também foi campeão baiano em 1924. Esses clubes, galera, resolveram encerrar seus departamentos de futebol. Com isso, jogadores desses dois clubes ficaram sem poder praticar o esporte. Aí, para não ficarem sem jogar, eles resolveram fundar o Atlético Baianinho, um time para disputar jogos amadores no subúrbio da cidade. Só que eles não esperavam que esse time fizesse maior sucesso. Isso inspirou eles a organizarem um time profissional. O Bahia começou a ser projetado em 8 de dezembro de 1930. Foi quando, então, 4 ex-jogadores do Clube Baiano de Tênis e um da Associação Atlética da Bahia se reuniram para discutir a criação de um novo clube para disputar torneios oficiais. Em nova reunião, no dia 12 de dezembro de 1930, foram definidas as cores do novo clube, em homenagem à bandeira do estado da Bahia, azul, vermelho e branco, e no uniforme, camisa branca com a faixa vermelha na cintura e calção azul. E então, no dia 1º de janeiro de 1931, finalmente aconteceu a fundação do Esporte Clube Bahia, sob o slogan Nascido para Vencer. Foi até nesse mesmo evento em que foram discutidos e definidos também o escudo e o nome. Raimundo Magalhães foi quem criou o escudo do tricolor, e foi até baseado no escudo do Corinthians. Pronto. Sendo assim, o Bahia já estava prontíssimo para participar das competições. A primeira partida do Bahia ocorreu em 1º de março de 1931, contra o Ipiranga, triunfo por 2-0, com gols de Baima e Guarani. O goleiro Teixeira Gomes ainda defendeu um pênalti. O duelo durou 20 minutos e foi válido pelo torneio início do estadual. No mesmo dia, o Bahia conquistou o primeiro título de sua história, o próprio torneio início, com a goleada sobre o Royal por 3-0. Esse torneio início foi uma competição realizada anualmente na Bahia, nas vésperas do Campeonato Baiano. Era uma competição estranha, porque todos os jogos eram disputados num só dia e com 2 tempos de 10 minutos cada. Em 22 de março, Bahia estreia no estadual, vence por 3-0. Em 25 de outubro, o Bahia conquista o primeiro título de campeão baiano. O tricolor ainda conquista o título invicto, o ano de 1932. O Bahia enfrenta a primeira crise da sua história. Apesar dos pesares, o Bahia é campeão do torneio início do estadual. Problemas internos refletem no Campeonato Baiano, onde o clube perde para o Ipiranga. Em 18 de setembro, o Bahia vence o primeiro Bavi da história por 3-0. Com gol de Gamba Rota e 2 de Raul Coringa, partida válida pelo torneio início do estadual. O Bavi, para quem não conhece, é o clássico de futebol em que se enfrentam os principais clubes da cidade de Salvador e do estado da Bahia, o Bahia e o Vitória. Em 1933, o tricolor fez boa campanha no estadual, venceu 9 dos 11 jogos, perdeu apenas um e levou para casa o seu segundo título estadual. Nesta campanha marcou 45 e sofreu apenas 13 gols. Em 1934, o Bahia foi o vencedor do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, e dos 11 titulares desse time campeão, 7 vieram do Bahia. Na época, este era o campeonato mais importante do Brasil, e a Bahia foi o único estado do Nordeste a ser campeão. Em 13 de maio, o Bahia é campeão no torneio início. O tricolor perde o clássico Bavi pela primeira vez por 4-3. O Bahia conquista o primeiro de seus 10 bicampeonatos estaduais. O tricolor garante a taça ao vencer o Botafogo da Bahia por 2-1. O sucesso do clube levou o meia-esquerda Armandinho a ser convocado para a seleção brasileira, o primeiro jogador da história do Bahia a conseguir este feito. Em 1938, o Bahia leva o 5º estadual após golear o Galícia por 5-2. Neste mesmo ano, o Bahia também aplicou 2 de suas maiores goleadas sobre o Vitória, 9-4 e 10-2, o ano de 1939. O Bahia volta a sofrer com problemas com dirigentes. A rivalidade com o Galícia se acirra após 2 derrotas no estadual, ambas por 3-2. O tricolor perde o título para o Ipiranga. A única nota positiva do ano é a maior goleada de todos os tempos sobre o Vitória por 10-1, em 1940. O destaque do clube no ano é a linha média formada pelos estrangeiros, os argentinos Papetti, Bianchi e o italiano Avale. O trio era tão foda que é considerado o melhor de todos os tempos na posição. O sucesso faz o Bahia ser campeão baiano invicto novamente, deixando o Galícia como vice. Os anos de 1941 a 1943. O Bahia assiste passivamente o Galícia, seu rival na época, ser tricampeão baiano pela primeira vez na história. O Bahia estava atolado em dívidas, não conseguia pagar funcionários e nem jogadores. Foi nesse clima que surgiu a figura de Carlos Wildberger. Era tricolor fanático, assumiu a presidência do clube em 1940 e pelo clube fez de tudo. Foi ele, inclusive, o responsável por trazer o trio estrangeiro que fez sucesso no clube. Torcedor fanático do clube, Wildberger, rico, acabou ficando pobre e gastando todos os seus recursos no clube. A crise não acabou, nem muito menos as dívidas, porém reduziram drasticamente com o apoio de Wildberger. Em 1944, o destaque maior do ano foi a composição do hino do clube por Adroaldo Ribeiro Costa, e também o Bahia volta a vencer no Campeonato Baiano. Em 1946, ex-jogador, fundador e primeiro orador do Bahia, o jornalista Aristóteles Góes, usa pela primeira vez a expressão Esquadrão de Aço
em manchete no jornal à tarde. O termo logo caiu nas graças da torcida e é até hoje uma das alcunhas mais usadas para se referir ao Bahia. Apesar disso, o tricolor fez uma campanha ruim no Baianão. Com isso, assistiu o Guarani conquistar seu primeiro e único estadual. O destaque do time no ano, apesar da péssima campanha, é o atacante Serafim Carvalho, o Tintas, ídolo do clube. Em 1947, o time entrou em campo precisando apenas de um empate para se sagrar campeão, mas venceu por 3-1 o Vitória e se tornou campeão baiano pela nona vez em 17 torneios disputados. O Bahia ainda venceu o Campeonato Baiano de 1948, 1949 e 1950 e se tornou o primeiro tetracampeão consecutivo da história do Campeonato Baiano de Futebol. O ano de 1951 foi marcado na história do Bahia devido à fundação do estádio da Fonte Nova. Não foi tão bem no estadual e ficou de fora da decisão após a sequência de 4 títulos seguidos. Em 1952, a final do Campeonato Baiano ocorreu em 1953. O Bahia encara o Ipiranga na luta pelo título e vence por 1-0. Com o triunfo, o Bahia se tornou campeão baiano pela 13ª vez. O ano de 1959. Durante muito tempo, o Bahia continuou sendo uma grande força no seu estado, porém não reconhecida no Brasil por não haver um torneio nacional, até que foi criada a Taça Brasil. O torneio funcionava em sistema de Copa, que indicava o campeão brasileiro entre clubes, algo inédito no Brasil, e também um representante brasileiro para a disputa da Taça Libertadores da América, torneio criado pela Conmebol no mesmo ano que iniciaria no ano seguinte. No primeiro ano da Taça Brasil, houveram 16 participantes, e o Bahia havia sido indicado como representante do estado da Bahia, já que foi o campeão baiano de 1958. O tricolor não era o favorito, até porque tinha concorrentes de peso, como o Vasco de Bellini, o Santos de Pelé, Pepe e Coutinho. O tricolor até que avançou bem, passou por CSA e Ceará na fase de grupos. Nas quartas de final, o chaveamento foi o seguinte: Bahia contra o Sport e Atlético Mineiro contra o Grêmio. Contra o Sport, no primeiro jogo ganhou de 3-2, no segundo tomou 6-0 e no terceiro ganhou de 2-0 e assim se classificou. O Santos, campeão paulista, e Vasco, campeão carioca, entraram somente na fase final, por serem os campeões dos estaduais mais fortes na época. Com isso, o Santos enfrentou o Grêmio e o Bahia o Vasco. O Bahia venceu o Vasco por 1-0, perdeu de 2-1 e no terceiro jogo decisivo ganhou de 1-0. Já o Santos passou fácil pelo Grêmio. Pronto. E aí você já sabe, né, galera? A decisão na Taça Brasil de 1959 seria entre Santos e Bahia. O vencedor seria o primeiro participante brasileiro na Taça Libertadores da América. No dia 10 de dezembro de 1959, a equipe baiana venceu o Peixe na Vila Belmiro por 3-2. No segundo jogo, já na Fonte Nova, os santistas levaram a melhor, 2-0. Então, o duelo seria definido em um terceiro jogo disputado no Maracanã, campo neutro. Na noite de 29 de março de 1960, lá o Santos e toda a mídia já acreditavam no título. E o Bahia então mostrou todo o seu bom futebol e o motivo de ter se tornado supremo no estado. Venceu por 3-1 e tornou-se o primeiro campeão brasileiro da história. O tricolor ainda teve o artilheiro do campeonato Léo Briglia, com 8 gols, a década de 1960. A Taça Libertadores de 1960 não foi muito boa para o tricolor. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 para o São Lourenço da Argentina. No jogo de volta, o Bahia venceu por 3-2, mas foi eliminado. Em 1960, o Bahia iniciou uma série de conquistas sucessivas no estadual. Venceu os 2 jogos contra o Ipiranga e sagrou-se campeão baiano de 1960. Ganhou ainda o estadual de 1961 e 1962, vencendo Vitória na final dos 2 anos. Na Taça Brasil, o Bahia acabou chegando às finais de 1961 e 1963, perdendo ambas para o Santos. Ficou de fora das edições de 1964, 1965, 1966 e 1967, por conta da perda dos estaduais nos anos anteriores. Década de 70. Os anos de 1970 foram de pura glória para o Bahia. O tricolor iniciou a montar elencos cada vez mais competitivos e começou a peitar não somente os clubes da Bahia, como também os demais clubes do Brasil. E em 1970 e 1971, o tricolor sagrou-se campeão estadual. Aos poucos, o Bahia ia montando um time que encantaria os amantes do futebol. Em 1972, foi eliminado do estadual nos pênaltis para o Vitória. O que parecia ser o fim da sequência de títulos do tricolor, na verdade foi o estopim para a sequência histórica e inédita do futebol baiano. O Bahia fez um período extremamente brilhante. Foi campeão estadual em 1973, 74, 75, 76, 77, 78 e 1979, comprovando a tradição e fazendo jus ao apelido lendário do clube de Esquadrão de Aço. Sendo assim, o Bahia foi heptacampeão, uma das maiores sequências de títulos do futebol brasileiro. Nesse período, alguns dados ajudam a explicar esse feito. Ao longo dessas 7 conquistas do Bahia, os jogadores Baiaco, Douglas, Fito, Romero e Sapatão participaram de todas as campanhas e são efetivamente verdadeiros heptacampeões de fato. O tricolor fez ao total 228 jogos, dos quais venceu 142, empatou 75 vezes e perdeu apenas 11 partidas, marcando 419 gols e sofrendo 102 gols. Douglas foi o grande artilheiro dessa campanha, marcando mais de 90 gols. O Bahia tava muito foda. Aí veio o ano de 1988.
Ser campeão de todas as categorias na Bahia já não tinha mais graça. O Bahia precisava do título nacional. Em adição, a década de 1980 foi a mais vitoriosa do Bahia, pois foi nela que o tricolor de aço conquistou o seu segundo título brasileiro em 1988. O Bahia foi ainda semifinalista do Torneio dos Campeões de 1982, torneio promovido pela CBF e que reunia os maiores clubes do Brasil na época. Na temporada de 1988, o time iniciou conquistando o tricampeonato baiano, derrotando o maior rival Vitória na final. No Campeonato Brasileiro, se classificou por ter uma das melhores campanhas do primeiro e segundo turno somados. Passou por Sport nas quartas de final e Fluminense na semifinal, chegando à decisão contra o Internacional de Porto Alegre. Na partida de ida, venceu na Fonte Nova com uma atuação brilhante de Bobô. O jogo foi 2-1, com 2 gols de Bobô para o Bahia e um de Leomir para o Internacional. No segundo jogo no Beira-Rio, dia 19 de fevereiro, o Inter apelou até para uma macumba, feita por um pai de santo gaúcho e colocada dentro do vestiário do tricolor, dando um trabalho danado para ser retirada. Mas isso não abalou o tricolor, que conseguiu segurar o empate de 0-0 e se tornar campeão brasileiro. De seus 29 jogos, o Bahia venceu 13, empatou 11 e perdeu 5, com 33 gols a favor e 23 contra. Zé Carlos, com 9 gols, foi o artilheiro do Bahia no campeonato. Bobô foi o vice com 7. A partir da conquista inédita, o Bahia passou a utilizar 2 estrelas douradas acima do seu distintivo, referentes aos títulos da Taça Brasil em 1959 e do Brasileirão de 1988. Com o título de 1988, garantiu vaga na Libertadores da América em 1989, onde obteve seu melhor resultado chegando às quartas de final. Após as conquistas do Campeonato Brasileiro de 1959 e 1988, o Bahia não conseguiu manter a estabilidade administrativa e sofreu um declínio. Aí, deu no que deu. Em 1997, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, retornando à elite em 2000. Em 2001, fez um ótimo Campeonato Brasileiro, chegando a se classificar para as finais. No ano seguinte, os seguidos erros da diretoria resultaram numa nova queda de produtividade e, finalmente, em 2003, acabou sendo rebaixado novamente. Em 2004, montou um time muito bom para a segunda divisão, indo à última fase da competição como grande favorito. Mas, mais uma vez, a má organização e desinteresse da diretoria evitaram a ascensão à elite do futebol brasileiro. Aí veio a humilhação do tricolor. Em 2005, o Bahia foi, juntamente com seu arquirrival Vitória, rebaixado para a terceira divisão, após mais uma má administração do clube, e tentou em 2006 reerguer sua história vencedora, sem sucesso, permanecendo na terceirona. Na Copa do Brasil, até 2007 o Bahia ocupava o 12º lugar no ranqueamento de pontos conquistados, com 123 pontos, e sua melhor colocação foi em 2002, quando ficou em quinto lugar. Em 2003, teve o artilheiro da competição, Nonato, com 9 gols. O ano de 2006 a 2008. Em 2006, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Ceilândia, perdendo por 2-1 na Fonte Nova, ainda na primeira fase do torneio. Na Série C, porém, foi eliminado também, e ainda assistiu seu rival se classificar para a Série B, junto com Criciúma, Grêmio Barueri e Ipatinga. Para 2007, o tricolor renovou seu elenco, reforçando-se para o Campeonato Baiano com nomes como Fausto, Moré, Emerson Cris, Carlos Alberto, Paulo Mussi, Fábio Saci, Adilson Rodrigues, Danilo Gomes, revelado pelo clube que retornava, e Charles. Das divisões de base foram promovidos Danilo Rios, Ananias e Eduardo, além de terem sido reaproveitadas as pratas da casa promovidas no ano anterior, como Avni, Elias e Marconi. Aí, nesse ano de 2007, perdeu o título baiano para o Vitória. Na Copa do Brasil, o tricolor passou pelo Itabaiana, pelo Goiás e foi apenas eliminado pelo Fluminense. Aí o tricolor ficou aproximadamente um mês sem jogos. Aproveitou para realizar amistosos e reforçar o time, com nomes como Alisson, Nonato, Neto Potiguar, Kleber, Sérgio e Márcio Agonense. Destes, 2 eram ídolos da torcida, em especial Nonato, 7º maior artilheiro da história do clube. Na Série C, o Esquadrão de Aço fez uma boa campanha e finalmente conseguiu acesso à Série B, se classificando na segunda colocação. Em 2008, o clube chegou perto de novo rebaixamento, mas conseguiu se manter na segunda divisão. A meta de retornar à Série A foi, mais uma vez, adiada por má gestão. O ano de 2009, o time foi eliminado novamente pelo Curitiba na Copa do Brasil. Nas finais do estadual, o Bahia perdeu e empatou os 2 jogos, e perdeu o título novamente para o Vitória. O time foi aos poucos se recuperando, e a dupla Nadson e Jael logo caiu nas graças da torcida. O time escapou do rebaixamento na última rodada, vencendo o Guarani em Pituaçu e conseguindo a 12ª colocação. O ano de 2010. O primeiro semestre não foi muito bom para o tricolor. Perdeu o estadual para o Vitória novamente, mesmo vencendo o último jogo por 2-1, e fez campanha fraca na Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Goianiense na segunda fase. Aí, no Campeonato Brasileiro veio a redenção, e o clube, aliado ao apoio de sua torcida nas arquibancadas, voltou à primeira divisão após 7 anos de sofrimento e luta. Adriano Michael Jackson
foi o artilheiro da equipe com 15 gols, enquanto Jael marcou 12 vezes. O Bahia foi o terceiro colocado da Série B de 2010. No mesmo ano, o Bahia chegou a receber da CBF o título de Torcida de Ouro, expressando assim a grande paixão da torcida tricolor baiana. Durante a Série B, o Bahia foi o clube com a melhor média de público entre os 20 clubes. O ano de 2011. O Bahia realizou uma das piores campanhas da história do clube no Campeonato Baiano, sendo eliminado na semifinal pelo Vitória. Além disso, os maus reforços para o elenco fizeram os maus resultados persistirem, como a eliminação humilhante na Copa do Brasil, perdendo por 5-0 para o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, o time fez campanha razoável, mas a inconstância no time fez maus resultados aparecerem. O time chegou até a se livrar do rebaixamento, mas o rendimento do time em campo não agradou a torcida. O ano de 2012. O Bahia fez uma ótima campanha e conquistou o título baiano após 10 anos sem. Na Copa do Brasil, o time chegou às quartas de final, perdendo para o Grêmio. Já no Campeonato Brasileiro, o clube teve derrotas importantes e empates seguidos, mas nas últimas rodadas, o clube conseguiu vencer e escapar mais uma vez do rebaixamento. Em 2013, no estadual, a inconstância e baixa qualidade do elenco fizeram o Bahia realizar a pior campanha desde 1942 no Campeonato Baiano, perdendo inclusive vexatoriamente para o Vitória na inauguração da Fonte Nova por 5-1. O time estava todo desqualificado e mais uma vez perdeu para o Vitória por 7-3. O Bahia ainda foi eliminado na Copa do Brasil para o Luverdense na segunda fase do torneio. E mais uma vez a equipe brigava contra o rebaixamento, como aconteceu também em 2011 e 2012, mas conseguiu escapar. Em 2014, o Bahia voltou a conquistar o Campeonato Baiano ao superar o Vitória, mas foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil. Entretanto, o ano não ia acabar bem para o tricolor, que acabou sendo rebaixado para a Série B. No ano seguinte, em uma nova campanha estável de altos e baixos, o clube terminou não conseguindo o acesso, que só veio em 2016 no quarto lugar. Desde então, a torcida tricolor espera por novos tempos de glória nacional e por uma nova leva de jogadores que façam um esquadrão imortal novamente. Em toda a sua história, em competições oficiais, o Bahia conquistou 2 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Nordeste, um torneio dos campeões do Nordeste, 49 campeonatos baianos, 3 taças Estado da Bahia e 9 torneios Início da Bahia. O maior artilheiro do Bahia é Carlito, com 253 gols. Ele jogou por 14 temporadas no clube e jamais vestiu outra camisa. Ah, e seu mascote é o Super-Homem, não apenas pela ideia de formar um time imbatível como um super-herói, mas também pela proximidade com as cores do clube. O desenho atual foi criado pelo grande cartunista Ziraldo, em 1979. E essa foi a origem do Esporte Clube Bahia. Gostou desse vídeo? Deixe nos comentários qual time, campeonato, jogador e etc. vocês querem no próximo vídeo do canal. Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia, Bahia, Bahia.